Olá, queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos de volta com 5 minutos de café, palavra e oração. E o tema da semana é o que fazer em tempo de aflição. Vamos para 2 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 5, nós lemos assim: faze a obra de um evangelista. A terceira e penúltima recomendação que Paulo está passando aqui para Timóteo é: não se cale. Por isso ele usa a expressão faze a obra de um evangelista. Irmão, se existe algo que identifica um evangelista, é o seu entusiasmo. Você vai perceber que todo evangelista ele tem maior prazer de falar de Jesus, não que os outros ministérios não tenham, mas o evangelista ele é diferente. Todo lugar que ele está, ele fala de Jesus. Em todo lugar no qual ele vai, ele não tem aquela timidez que muitos têm. Ele tem uma facilidade de pregar, ele tem uma facilidade de explanar, de expor o reino de Deus. Ele tem uma facilidade de agregar pessoas para estar perto dele para ouvir. O evangelista é exatamente aquele ministério que vai ao mar, lança a rede, pesca os peixes e traz para o barco. O barco é a igreja, a rede é a palavra, mas quem lança essa rede é o evangelista. Mas o que acontece algumas vezes é que existem pessoas que, por melhor das intenções, elas estão trabalhando em algum ministério na igreja, envolvida em alguma coisa na igreja, algum trabalho, quando na verdade aquilo que elas estão fazendo não é o chamado ministerial dela. Acontece muito disso, às vezes até porque a igreja tem uma certa carência de material humano para fazer determinadas coisas, e por causa disso acaba se colocando pessoas para fazer determinadas coisas que não é o chamado. E quando isto acontece, aquilo no qual você confiou a pessoa não desenvolve, não vai para frente. Então entenda o que Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, faz a obra de um evangelista, seja uma pessoa que fala, não se cale, propague a palavra de Deus, porque você precisa estar no lugar certo para fazer a coisa certa. E às vezes, irmãos, você tem pessoas em lugares, sabe, até estratégicos, mas não é o chamado dela. Pastor, tem alguma referência bíblica acerca disso? Eu creio que sim, porque quando nós vamos lá em Atos capítulo 6, o versículo 5, você vai perceber que ali foram separados os primeiros diáconos. E esses diáconos, o que eles faziam? Qual era a função desses diáconos? Como os apóstolos estavam muito envolvidos na preparação e pregação da palavra, e também aconselhamento, eles também tinham no bojo da sua responsabilidade ministerial cuidar das viúvas e dos seus filhos. Com isso, eles tinham muitas atribuições. Para que este trabalho pudesse ser dividido de uma forma que eles tivessem mais liberdade para preparar a palavra, para pregar e fazer a obra, eles oraram e tiveram a ideia: vamos separar homens íntegros, que seja marido de uma só mulher, que seja cheio do Espírito Santo, para que essas pessoas possam cuidar das viúvas e dos seus filhos, porque naquele período as viúvas estavam tendo muita dificuldade de tratamento de quem cuidasse delas. E nesta separação dessas pessoas, aqui em Atos capítulo 6, versículo 5, separou-se Filipe. Filipe, ele se encaixava com esse padrão. Filipe era uma pessoa séria, um crente, cheia do Espírito Santo. Aí você vai ver que o Espírito Santo aponta duas pessoas aqui para esta função de estar trabalhando na obra do Senhor, cuidando dessas mulheres, dessas famílias, e uma dessas pessoas era Filipe. Só que, irmãos, além de Estevão, Filipe foram esses dois homens. Só que, quando é que você vai descobrir qual é o verdadeiro ministério dessas pessoas? Quando você vai lá em Atos capítulo 8, versículo 4 a 5, quando a igreja começou a passar pelo processo da perseguição, todos foram, cada um buscou um lugar para ir, e Filipe foi para onde? Para Samaria. E você vai ver, irmãos, do versículo
versículo 4 ao versículo 8 de Atos 8, você vai ver que quando Filipe chegou ali, ele começou a anunciar a palavra de Deus, e lá dentro de Samaria, aonde ele foi para Samaria, e ali, irmãos, as multidões começaram a se converter, pessoas eram libertas, espíritos malignos saíam daquelas pessoas eram curadas, e de repente eles traziam macas lotadas de gente doente, paralítica, e Filipe orava que as pessoas eram curadas, se levantavam, e irmãos, se perceba uma coisa, houve naquela cidade um grande avivamento, em que pessoas se convertiam aos montes. Por quê? Porque Filipe falava, Filipe estava no seu ministério, dentro do ministério que Deus separou ele. Então me permita falar para você, queridos, em nome de Jesus, qual é a aflição que você está passando? Independentemente qual seja, não se cale. Foi o que Deus falou, foi o que Paulo falou para Timóteo. Vamos orar? Senhor, abençoa a tua filha, teu filho, em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe.